Meus irmãos, boa noite. Boa noite, Igreja Presbiteriana em Bela Aurora, que está conectada com a gente neste horário. Aqueles irmãos que não puderam estar conosco, amigos, também estão acessando o nosso canal. E Deus o abençoe, possa promover no seu coração um tempo de experiência, um tempo de reaproximação, um tempo de busca, um tempo de intimidade. Eu queria, nessa noite, olhar com você para um texto da Palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, especificamente a carta à igreja em Éfeso, capítulo 2, os 7 primeiros versículos, carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Meus irmãos, quando nós lemos esta carta, esse texto, especificamente a igreja em Éfeso, a gente percebe Jesus descendo do seu trono, andando como sumo sacerdote no meio das suas igrejas. E um dos objetivos dele descer e passear no meio de suas igrejas é cortar o pavio daquelas lâmpadas das igrejas que não estão brilhando, que perderam o brilho. A igreja, ela é como uma lâmpada, cheia do fogo do Espírito Santo de Deus. A igreja é uma lâmpada cheia do fogo do Espírito Santo de Deus. O Senhor sempre está preocupado com a chama dessa igreja. E de vez em quando, Ele desce. Ele desce para visitar as suas igrejas de forma pessoal. E muitas vezes, ao descer para visitar essas igrejas, ele percebe que o pavio está carbonizado. Precisa ser cortado para que o brilho volte novamente. E ele vem visitar a sua igreja. E às vezes o corte de Deus dói.
machuca. Mas o objetivo dele fazer isso é para que a igreja possa voltar a produzir novamente a luz do Espírito Santo de Deus. Quando a gente vai estudar a história da igreja em Éfeso, a gente percebe que foi uma igreja que brilhou, que ardeu, inflamada pelo Espírito Santo de Deus até mais ou menos o século VII, quando aquela região foi totalmente dominada pelos muçulmanos. Essa igreja perdeu o brilho, ela perdeu a influência. E a gente percebe aqui que o Senhor Jesus, ele desce, passeia no meio de suas igrejas. E eu e você, cada um de nós, precisa reconhecer nesta noite que Jesus está aqui de forma real, passeando no nosso meio, conversando conosco de forma muito pessoal. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Ou seja, essa noite, nós precisamos dar passos reais. E o primeiro passo que nós precisamos dar, e quando eu falo aqui como igreja, eu não estou me referindo à estrutura orgânica em Jardim América, mas estou me referindo a nós, igreja do Senhor. Precisamos dar o primeiro passo que nós precisamos dar é o reconhecimento de que o fogo do Espírito Santo de Deus, ele deixou de brilhar na nossa vida e faz um tempo. O ardor da presença de Deus sumiu na nossa vida. E se nós formos sinceros e respondermos a nós mesmos, quando nós voltamos os nossos olhos a 10, 20, 30 anos, a gente vai perceber o que estava acontecendo conosco. Fogo de Deus, ele brotava e havia no nosso coração um sentimento, um desejo grande de proclamar o Senhor Jesus Cristo onde quer que nós estivéssemos. Mas se você for sincero, você vai perceber que isso começou a desaparecer no seu coração. Eu quero dizer para você, querido, que o Senhor é o mesmo que agiu, o mesmo que desceu às 7 igrejas da Ásia, é o mesmo Jesus que está presente hoje aqui, para falar conosco de maneira pessoal. Talvez ele esteja querendo cortar alguns pavios que estão carbonizados, que não exalam mais o fogo do Espírito Santo de Deus, o brilho da presença do Senhor Jesus. Essa pandemia fez com que muita gente se acomodasse. Tem muita gente acomodada, muita gente que nem acessa mais as redes sociais. Acomodaram-se. E em nome de Jesus, Ele está esta noite aqui, para fazer com que você volte a brilhar novamente, a exalar o fogo do Espírito Santo de Deus. Quando a gente olha aqui para essa igreja, a gente vai perceber essas coisas, a gente vai entender essas coisas na vida da igreja. Observem comigo, queridos. Quando a gente perde o primeiro amor, nada nos parece tão penoso quanto um culto, uma pregação um pouco mais longa, uma reunião de oração. Perdemos o primeiro amor. Às vezes nós estamos atentos ao horário,
preocupados com o horário. Reunião de oração não há mais prazer na nossa vida. Tornou-se algo penoso. E o Senhor Jesus olha para a nossa vida. A igreja de Éfeso, durante 30 ou 40 anos, ela viveu de forma mecânica. A igreja de Éfeso, ela cumpriu as suas obrigações, tão somente. As reuniões viraram obrigação. E quando a gente começa a olhar para isto, de forma penosa, isso tornou-se um peso para a nossa vida. Nós estamos sendo convocados para estar reunidos e eu não aguento isso. Isso pesa na minha vida. Nós estamos perdendo o primeiro amor. Quando a gente olha aqui para essa carta, veja que o Senhor Jesus diz aqui: conheço o teu labor. Labor, trabalho, dá a ideia de algo penoso. Eu, pessoalmente, eu não gosto da expressão. Quando a gente chega a dizer que os trabalhos da igreja começarão tal e tal hora, parece uma coisa penosa. Eu não gosto dessa expressão. Eu me pergunto, será que nós sentimos penoso ir à casa do Senhor? Há um tempo, aqui nessa igreja, eu fiz uma reflexão. Quando o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há muita gente, não são poucos, principalmente nesse momento de pandemia, que tornou-se algo penoso ir à casa do Senhor. O Senhor desce para passear no meio da igreja de Éfeso, ele diz: eu conheço o teu labor. Eu conheço o teu labor. Senhor Jesus desce para olhar a igreja, e Ele não só vê aquela igreja em Éfeso, que está se reunindo como um peso, mas Ele olha também para aquela igreja e conhece a perseverança doutrinária daquela igreja. Uma igreja que havia resistido e trabalhado arduamente para evitar que qualquer doutrina entrasse, fizesse parte das suas reuniões. O Senhor vem visitar e Ele conhece a perseverança. Quando Ele diz aqui, Ele está satisfeito com aquela igreja que afasta os ensinamentos destrutivos, venenosos, que impedem que a palavra de Deus seja crida. Eu conheço a tua perseverança doutrinária. E a gente vai olhar para essa igreja, a gente vai perceber isso aqui. Nós precisamos estar atentos para não permitirmos que o liberalismo teológico invada a igreja. Precisamos estar atentos. Há uma teologia no século 21, chamada teologia da missão integral, que muitos estão aproveitando-se dela para fazer aquilo que bem quer que o seu coração conduza. Uma teologia que nasceu com o propósito de fazer com que nós entendamos
que o evangelho precisa ser entregue de forma integral, mas muitas pessoas, muitos teólogos liberais estão usando essa teologia para deturpar a igreja, para tirar a igreja dos princípios de Deus. Precisamos estar atentos a isto. Nós precisamos também, queridos, se a nossa firmeza doutrinária for vendida de forma barata pelos intelectuais, pelos teólogos que não conhecem o Senhor da glória, que nunca tiveram uma experiência pessoal com Deus, nós não teremos a menor possibilidade de experimentar uma visitação poderosa do Senhor no nosso meio. O Senhor diz à igreja em Éfeso, que conhece a sua perseverança doutrinária, Ele não está condenando essa firmeza da igreja, mas nós precisamos estar atentos. Há muitos teólogos nos nossos meios, muitos intelectuais nos nossos meios, que nunca tiveram uma experiência com o Senhor da glória, nunca tiveram uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, estão empurrando de goela abaixo na vida das igrejas uma teologia que não leva a uma intimidade com Deus. O Senhor conhece o labor daquela igreja, a igreja que se reunia com uma forma penosa. Uma igreja que estava atenta para que heresias não penetrassem no meio daquela igreja. Mas o texto vai dizer que ele também sabia que a igreja havia suportado provas pelo seu nome. Seu pastor está exilado, preso em Pátimos. A história não diz, a gente não consegue ver aqui, mas possivelmente muitos líderes daquela igreja também estavam aprisionados. Não só o pastor, mas muitos líderes estavam também aprisionados. Mas aquela igreja não havia desanimado, nem perdido a coragem na pregação do evangelho. Se esse texto estivesse sendo encerrado aqui, a gente se daria por satisfeito. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tem perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Se a carta tivesse encerrado aqui, a gente ficaria satisfeito. Mas a carta prossegue. Há uma advertência do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem advertir aquela igreja para que ela experimente de fato e de verdade e seja uma igreja viva. Ele diz aqui: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. O primeiro amor estava em falta na vida da igreja de Éfeso. Eu queria, queridos, olhar com você algumas razões que fazem com que nós detectemos estamos perdendo o primeiro amor, ou perdemos o primeiro amor. Primeira razão é quando nós perdemos o gosto e a alegria de servir ao nosso Deus. Fique atento, querido. Quando isso começa a esmorecer no seu coração, você não está servindo a homens, você está servindo a Deus.
quando a gente perde esse gosto, essa alegria de servir ao nosso Deus, nós estamos perdendo o primeiro amor. Eu me lembro, quando eu comecei a namorar com Maria Ângela. Eu não fazia como muitos hoje fazem, todo dia bate o cartão, todo dia bate o cartão. Eu morava distante e não tinha condições financeiras, às vezes, de pegar 2 conduções e ir até a residência dela. E às vezes ficava um tempo distante. Mas aquele tempo fazia com que os meus pensamentos estivessem sempre desejosos de vê-la, de tocá-la, de abraçá-la. Primeiro amor. E às vezes o tempo vai fazendo com que isso seja arrefecido no nosso coração, mas nenhum segundo amor vai substituir o primeiro. E o Senhor Jesus está dizendo isso, a igreja de Éfeso está dizendo a nós hoje. Veja que ele é claro aqui: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Teu primeiro amor, teu encanto pelo Senhor Jesus. Desejo de falar dele onde quer que você estivesse. Essa alegria, esse gosto de servir a Deus está desaparecendo do seu coração. Ah, meu querido, em nome de Jesus, Ele está presente esta noite de forma real no nosso meio. Está trazendo a nós essa responsabilidade, essa advertência, para que nós voltemos ao primeiro amor. Servi-lo com alegria. Servi-lo com entusiasmo. Quando eu olho a história de Jacó, ele é enganado pelo seu sogro Labão. Ele trabalha 7 anos pela sua amada Raquel. No dia que ele vai ter nas mãos, nos braços, Raquel, seu sogro coloca ao lado dele Lia. Interessante que a palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 29, versículo 20, diz assim: que aqueles anos tornaram-se como poucos dias, pelo amor que ele tinha a Raquel. Tornaram-se poucos dias. Nós perdemos esse amor. Servir ao Senhor torna-se algo penoso. Uma alegria no nosso coração. A gente vai para a igreja, a gente vai para uma reunião, a gente senta-se à frente de um notebook, de um celular, ranzinza, sem querer, que nós estamos perdendo esse primeiro amor. Talvez você que está aqui agora, me ouvindo na rede social, através do YouTube, você esteja também olhando para a sua vida e dizendo isso. Uma alegria em servir ao Senhor. Perdeu-se. Segunda razão que diagnostica que nós estamos perdendo esse primeiro amor
É quando as orações se tornam mornas e sem objetivo. As nossas orações tornam-se novas, simplesmente repetimos petições gerais, como rezas, das quais nós não esperamos nenhuma resposta. Oramos, mas não esperamos resposta. As nossas orações tornaram-se rezas, repetições. A gente ora repetidamente. São frases já elaboradas lá no nosso coração e nós a repetimos. Quando as nossas orações se tornam mornas e sem objetivos, é um sinal de que nós estamos perdendo o primeiro amor. Quando isso está acontecendo, esse amor já voou pela janela. Naquele caso de um pastor que estava lá com seu esboço de sermão, pregando, de repente soprou um vento forte e uma das partes do sermão voou pela janela. Ele olhou para a igreja e disse: meus irmãos, vamos pular para outra parte, porque essa tal parte, vocês viram, voou pela janela. Às vezes, esse desejo no nosso coração de passar horas diante do Senhor voou pela janela. Foi embora. Aqueles que amam o Senhor de maneira verdadeira, eles oram com fé. Eles oram acreditando naquilo que Deus faz e que Deus pode fazer. Lembro de uma história contada já por muitos pastores, de uma senhora que ouviu uma mensagem sobre fé e oração. E ela foi para casa, após ouvir aquela mensagem de que a fé remove montanhas, ela colocou no coração que ia orar por aquele monte que tinha no seu terreno, que desvalorizava a sua propriedade, que impedia uma ação do vento. E ela foi para casa crendo nisso e orou a noite inteira. Dormiu, e ao acordar, ela abriu a janela e olhou e o monte estava lá, e ela disse: eu sabia que ele não iria ser removido. Muitas vezes nós estamos assim. Nós oramos e não cremos no poder de Deus. As nossas orações tornaram-se repetitivas, frases de efeito. Quando isso está acontecendo, é um dos sinais de que nós estamos perdendo o primeiro amor. Não há mais alegria em servir ao Senhor. Não há mais entusiasmo em estar na casa do Senhor. Nós estamos perdendo o primeiro amor. Uma terceira razão é quando a palavra de Deus não tem mais autoridade na nossa vida. Nós escutamos, mas não obedecemos. Nós ouvimos o que a palavra de Deus diz, mas não obedecemos. Nós nos tornamos filhos desobedientes, rebeldes. Só aceitamos aquilo que é conveniente a nós. Interessante, querido. A gente der uma olhada para a nossa vida, a gente começa a perceber algumas coisas dessas acontecendo conosco. Perdemos o entusiasmo, a alegria
em servir ao Senhor. Perdemos o prazer da oração, daquele momento, conforme um dos nossos hinos diz, bendita a hora de oração, que acalma o aflito coração. Perdemos isto. Preciosa é a hora de oração. Perdemos isto. A palavra de Deus não é mais a autoridade na nossa vida. Nós estamos buscando recursos para justificar aquilo que nós pensamos, porque a palavra de Deus em si não tem mais autoridade na nossa vida. Perdemos o primeiro amor. Mas eu quero dizer para você, que está aqui, você que está me acessando agora, me ouvindo nesse canal, há um caminho de volta. Há um caminho de volta. Se um desses sinais aqui, ou os 3 estão na tua vida, há um caminho de volta. Para que nós experimentemos e o nosso fogo volte a brilhar. Para que a nossa vida volte a brilhar. É necessário, conforme a palavra de Deus diz aqui, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Arrependimento. Caminho certo para que nós experimentemos um reavivamento é sempre o arrependimento. Volta à prática das primeiras obras. Ou seja, voltar a tratar o Senhor como antes, com apreço, com cuidado, com que tratávamos. Esse momento de intimidade, essa hora silenciosa de oração. Abrirmos a palavra dele e dizermos como amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Isso precisa voltar, fazer parte da sua vida. Seja sincero agora e olhe para dentro de você. Perceba se alguns desses sinais estão presentes na sua vida. Interessante, quando o Senhor Jesus quer usar Pedro como um pastor de ovelha, ele chama Pedro e diz, Pedro, tu me amas? E Pedro repete, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E Pedro, como sem entender muito, diz, Senhor, eu te amo. E ele novamente, pela 3ª vez, enfatiza e vai a Pedro, Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E o Senhor Jesus, apacenta, pois, as minhas ovelhas. Como está o seu amor pelo Senhor Jesus? Está penoso servi-lo? É um peso você servir ao Senhor? É desgastante? A hora de oração é um momento gostoso na sua vida? Você tem separado, pelo menos nesse período de pandemia, momentos para estar com o Senhor, mas não está ali para cumprir uma obrigação, está ali para deliciar-se da presença dEle e senti-lo bem perto de você. Você abre a palavra de Deus para ter nela alimento para a sua alma. O caminho, o Senhor Jesus diz aqui, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática
das primeiras obras. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aquela paixão. O salmista expressa, a Emanuele hoje pela manhã, citou esse salmo, Salmo 84. E lá no versículo 2 ele vai dizer se estar na presença de Deus era tão gostoso para ele. Se ele não estivesse lá, ele desfalecia, se não pudesse entrar nos atos do Senhor. Desfalecia. Ah, meu querido, você que está aqui agora, você que está aí por trás das lentes, como está o seu coração? A chama está ardendo ou está apagando aquele pavio carbonizado, que está carbonizando? Não há mais fogo do Espírito. Não há mais. Ah, estou escalado de novo, sou eu de novo. Em nome de Jesus. Nós queremos um reavivamento na nossa vida. Na nossa vida. É tempo de voltar. Voltar à prática das primeiras obras. É só você parar agora e olhar a sua vida há alguns anos. Às vezes eu olho a igreja quando ela volta de um retiro espiritual. Alguns litros de azeite são derramados e a gente volta pegando fogo, brilhando. Mas daqui a pouco o pavio começa a carbonizar. E não resplandece mais a presença do Senhor. Em nome de Jesus, que a gente possa analisar como é que está a nossa vida. Nós estamos perdendo o prazer de servir ao Senhor. E não há mais prazer na hora silenciosa de oração. Aquele momento a sós com Deus. Se nós não nos alimentamos mais da palavra de Deus, se esse livro não é mais alimento para a nossa alma. O Senhor Jesus está aqui de forma real, falando com cada um de nós, para que a gente se arrependa e volte à prática das primeiras obras. Eu quero chamar o grupo de louvor, a nós cantarmos aquele cântico, quero voltar ao início de tudo. Voltar ao início de tudo. Você não cante apenas por cantar, querido. Faça esse canto com a sua oração. Desejo de voltar. Voltar. E após o cântico eu estarei orando, impetrando a bênção apostólica. Ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos
regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero fazer um desafio para você. Está aí em casa, ouvindo esta palavra. Você foi tocado pelo Senhor essa noite. O Senhor falou ao seu coração. Faça essa oração. Senhor, eu quero voltar. Eu quero me apaixonar novamente pela tua casa. Eu quero voltar, Senhor, a sentir prazer na hora de oração. Eu quero, Senhor, que a tua palavra seja o meu alimento diário. Eu quero isso, Senhor. Eu quero voltar. Eu quero viver um tempo diferente com o Senhor. Faça isso onde você está agora. Coloque-se diante de Deus. Você não precisa ser visto por mim, você precisa ser visto pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Tu conheces, ó Deus, cada pessoa que está conectada conosco agora. Tu conheces, ó Deus, a Tua igreja presente aqui. Tu sabes, ó Deus, se há pessoas aqui em nosso meio que estão perdendo, ó Deus, o primeiro amor, se já perderam, estão vindo aqui, ó Deus, de forma mecânica, estão vindo aqui, ó Deus, como um peso. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja tocando no coração de cada pessoa que está aqui neste lugar, que está, ó Deus, conectado através do YouTube. Por favor, meu Pai, em nome de Jesus, ou aqueles que irão ouvir essa palavra em outra ocasião. Pai, o Espírito Santo do Senhor pode, ó Deus, e cremos nisto,
porque Ele é aquele que pode convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. E sabemos, ó Deus, que o Senhor pode tocar em cada vida que vai ouvir essa palavra, que está ouvindo essa palavra neste momento, e fazer, ó Deus, com que reacenda no coração deles o brilho do Senhor Jesus. Por favor, meu Pai, em nome de Jesus, traz a tua igreja a te amar, ó Deus, como te amou desde o início. Que a gente possa, ó Deus, experimentar uma visitação especial do Senhor na nossa vida, no nosso meio. Pedimos-te isso, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o poder e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, hoje e para todo sempre. Boa noite, queridos. E quarta-feira nós estamos na plataforma Zoom para estudo bíblico. Na sexta-feira, na plataforma Zoom também para reunião de oração. E às 8 horas da manhã eu estou no Facebook, fazendo uma reflexão rápida pela manhã. Deus abençoe a todos.